Graça e paz, queridos, eu louvo a Deus por sua vida e eu quero te fazer um grande convite. Hoje, às 19 horas aqui na Igreja Emanuel Moriá, teremos um grande culto dos jovens. Terá louvor, palavras proféticas, Deus vai falar poderosamente com você. Traga seu pai e sua mãe, fala, pai, mãe, vamos lá, porque eu quero louvar a Deus juntos conosco. E você não pode perder, todos os sábados e domingos estamos aqui na Rede TV, sendo que sábado, 8h30 da manhã e domingo, às 8 horas da manhã. Então, fala lá, o vizinho, pro parente mais próximo, fala, na Moriá a gente se encontra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui com a irmã Débora, essa serva de Deus abençoada, desde o começo da igreja, né, irmã Débora? Isso. Conte aí a bênção que Deus fez para você, agora para todos que estão te assistindo. Então, há um ano atrás, eu estava fazendo um propósito para eu achar uma nova igreja para eu congregar, em abril de 2025. E aí eu vim no culto, na Emanuel Moriá, e aí eu senti algo de Deus, um renovo diferente mesmo, a presença de Deus de uma forma muito palpável. E aí naquele momento eu tive a certeza que Deus estava me dando a resposta do meu propósito de oração. E a partir daí, tudo começou a acontecer na minha vida. Olha o que aconteceu logo depois disso, que já é uma grande bênção, né? Sim, eu estava procurando um novo emprego, estava orando, pedindo para Deus abrir uma nova porta de emprego. E eu vi num culto aqui, Deus usou um pastor que estava pregando e falou que em pouco tempo abriria uma porta de emprego para mim. E aí eu obtive essa bênção, para a glória de Deus, estou trabalhando num lugar que eu recebo mais e que eu estou muito feliz. E você que também está esperando uma porta de emprego, uma bênção de Deus, Amém. vem aqui para Emanuel Moriá. Aqui Isso. a gente se encontra. Amém. Estamos aqui em mais um momento Testemunho News com a nossa querida irmã Jeane, que vai contar para nós agora o que o Senhor fez na vida dela. Você pode nos dizer o que o Senhor fez na sua vida? O que você recebeu na Igreja Emanuel Moriá? Então, eu estava há 5 anos sem congregar em nenhuma igreja. E há um convite de uma irmã minha, eu vim conhecer a Emanuel Moriá. Glória a Deus. E quando cheguei aqui, eu senti a presença de Deus realmente na minha vida, porque eu estava assim, congregava antes, mas estava afastada. E quando eu vim no culto, foi um diferencial na minha vida e um divisor de águas. Em abril vai fazer 1 ano já que eu estou congregando aqui e a minha família sente a diferença da minha vida, assim, como eu mudei depois que eu voltei realmente a encontrar Jesus aqui. Glória a Deus. Estou feliz com isso. Porque Ele faz isso mesmo com aquele que abre o coração. Está comigo aqui a irmã Aurione, serva de Deus abençoada, família querida aqui na igreja, que tem um testemunho de vitória para abençoar a sua vida. Se prepare. Irmã Aurione, conte aí a bênção. Muito importante foi a questão da obediência, né? De ser sensível à voz do Espírito Santo, de não ficar em casa, né? Então, assim, quando a igreja faz algum propósito, quando a igreja se levanta para orar e vem do altar, então são pessoas que estão ali buscando, se dedicando para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Então, qual que é a diferença? A gente vir de coração aberto para receber a bênção. E nesse dia, eu estava em casa, foi no culto de quinta-feira à tarde, foi quarta-feira à tarde, se eu não me engano, e aí eu falei assim, gente, eu vou ali receber a minha bênção hoje. Por quê? Porque eu estava percebendo vários impedimentos, sabe, pastor Marcos? Estava esperando uma bênção do emprego, não era isso? Exatamente. E aí eu distribuía currículos, para vocês verem a questão assim, de confiar em Deus e não confiar em homens, né? Porque mesmo que você estude, eu tenho várias formações, então mesmo eu estudando com as minhas formações, a porta não estava abrindo. E quando eu falei, eu vou ali hoje, vou receber a minha bênção, eu creio que a porta vai abrir. Então foi quando eu vim aqui, a profeta estava no altar e ela falou assim, hoje você vai sair daqui com a sua bênção. E eu recebi. Irmãos, no outro dia me ligaram e eu estou no meu serviço até os dias de hoje. Deus te deu emprego. Não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo.
ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, eu não esqueci. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Ele tem renovo pra você. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu queria reter-no a ti, sua casa, perdoa, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sou tua casa. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Faça morada nele hoje. Eu encontrei minha morada. Tu és minha morada. Eu amo. Eita, Jesus. Ele está falando com você essa noite. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és Jesus, a sua morada. Venha fazer habitação na presença. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio, Pai.
Graça e paz, queridos, é uma honra estar aqui com você nesta manhã e eu louvo a Deus por sua vida. E nesta manhã eu quero te dizer que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E aqui ao meu lado está a Bispa Helenice, que honra tê-la aqui conosco, Bispa. Eu que fico maravilhado todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar nessa casa de oração. Esse lugar que Deus tem levantado para trabalhar na vida de famílias inteiras e trazer transformação e milagres. Deus é bom, pastor Itamar. Amém. E você, querido? Eu tenho uma palavra hoje. Você que está aí cansado, desanimado, angustiado, talvez não tem nada dando certo na tua vida. E aí a desmotivação constante na sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã que a palavra do Senhor diz, Isaías 40, 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só que poderoso. Você que está aí, querido, desanimado, preocupado, sem força para nada, sem perspectiva de vida. Quem está falando aqui é Deus, ó. O Senhor é Deus. Sim. Deus faz, Deus te levanta, Deus abre porta, Deus restaura, Deus põe a casa em ordem. Mas para isso precisa se posicionar, precisa ter uma atitude. E a tua atitude é de entregar a tua vida ao Senhor. Confia nele. Buscar-me-ei e me acharei se buscarem de todo o vosso coração. E nesta manhã Ele quer te encontrar, Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele está te dizendo nesta manhã: não temas que eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu sou o teu socorro bem presente. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra a teu respeito não passa. Ela não volta vazia. E nesta manhã, o Senhor está te dizendo: tem renovo de Deus para a tua vida. Ele está te dizendo: vou pegar na tua mão e vou te levantar, porque você decidiu escutar a minha voz e praticar a palavra. Bispa, quem pratica tem resultado. Claro que sim. E você veja, pastor Itamar, que o cansaço é um resultado de toda essa rotina frenética que essa geração está enfrentando. Verdade. E as pessoas, de alguma certa forma, isso reflete na convivência. Ela não tem força, às vezes, para caminhar na presença de Deus. Ela não tem força para desfrutar de um prazer junto com a família. Enfim. Mas você veja que o Senhor Jesus, Ele fez uma proposta. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa está carregando uma carga, carregando um fardo, e ela acha que ela tem que carregar aquilo sozinha, sendo que ela não precisa carregar isso sozinha, porque o Senhor Jesus está fazendo um convite: vinde a mim. Deus já levantou um lugar para que você possa receber refrigério. Deus já levantou reforço, quer dizer, o reforço já chegou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Imagina, e os jovens se correrão e certamente se cansarão, mas os que confiam no Senhor, quer dizer, alguém que deixa de confiar em si mesmo, porque naturalmente alguém pode confiar apenas na força do seu braço, falar: ah, se não for eu, ninguém faz. Se eu não for, ninguém vai. Quando na verdade não é assim. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. E esse Deus que dá vigor, o que é vigor? É ter vida, né? Porque às vezes a pessoa está só no automático, só. Estamos numa geração vivendo no automático, pastor. Verdade. Bispa, esse é um momento Moriá. É um momento que a gente fala da palavra de Deus, das coisas que Deus tem feito aqui, milagres. Meu irmão, é só vindo para entender do que nós estamos falando. E esse é um momento que Deus revela caráter. Todos aqueles que entram dentro dessa igreja aqui têm visto resultados. E aquele dia, naquele culto 24 horas, a senhora viu um resultado poderoso ao entrar aqui. Sim, eu tive resultados em muitas áreas da minha vida. Eu penso que Deus, quando Ele quer realizar algo na nossa vida, Ele nos põe na frente de uma batalha. Amém. Amém. Você entende? Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Porque, pastor, facilmente nós estamos enfrentando uma guerra que nós não sabemos a ordem ou a origem. E quando nós participamos de um culto como aquele de 24 horas, o que Deus dá? Deus abre os nossos olhos e nos mostra o lugar aonde nós devemos guerrear, qual é a direção que nós devemos tomar.
Quais são os passos que nós devemos dar para alcançar a nossa vitória? E naquela mesma semana, eu vi Deus quebrar cadeados, pastor. Amém. Glória a Deus. E abrir portas. Você sabe que quando chega nesses momentos assim espirituais, tudo que você está há muitos anos lutando para alcançar, você só obedece a Deus, participa de um trabalho como aquele, e tudo que você se esforçou meses, em minutos e horas, Deus realiza na sua vida. Ele dá ordem, né, bispo? Ele dá ordem aos teus exércitos. Mas para que os anjos de Deus possam trabalhar, se faz necessário que a igreja venha reagir. Quer dizer, você reage e Deus vai agir em favor da sua casa, da sua família. E são muitos. Nós vimos aqui famílias inteiras, pessoas. Tinha uma família aqui rendida ao altar. Porque, pastor Itamar, algumas coisas o dinheiro não compra. O dinheiro não compra uma família rendida no altar de Deus. E é isso que o Senhor ele quer fazer. Ele quer trazer restauração e vida para as famílias que vierem aqui no templo da Emmanuel Moriá. Esse E Deus você? é poderoso. A bispa se posicionou também, falou, não, vou lá, eu tenho que comer um pouquinho daquele maná, né, bispa? Sim, e sim. foi 24 horas, assim, de madrugada Sim. aqui, a senhora... Não, eu saí daqui 4 horas da manhã, porque eu me lembrei, ó, Deus trabalha de madrugada. A Bíblia diz, inútil você será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão de dores que ele dá aos seus amados enquanto dormem. 4 horas da manhã, pastor. Parecia que nós estávamos em plena luz do dia, porque o Senhor derramou da sua graça. Porque esse é um lugar que quando nós invocamos o nome do Senhor, a presença de Deus se manifesta. Porque tem presença de Deus, eu não me canso de falar isso, eu sou repetitiva. Tem presença de Deus e presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas existe um lugar que parece que a graça de Deus, ela vem e ela se manifesta com facilidade. Porque o coração das pessoas está voltado para buscar o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. E é o que Deus tem feito nesse lugar. E isso aqui vai ficar pequeno, porque são milhares que Deus vai salvar. Você que está aí na sua casa, entenda uma coisa. Você pode estar perguntando, por que eu estou vendo essa programação? Porque Deus está chamando você. Ele está chamando você para vir a este lugar, porque este é um lugar em que Ele vai abrir todas as portas na sua vida. E vai solucionar problemas aos quais você tem lutado, já buscou com os homens da terra, já buscou com a justiça da terra, com a medicina da terra, e você não conseguiu resolver. Então sabe o que é que você faz? Larga tudo e vem. Vem, porque Deus vai falar com você e vai realizar milagres e prodígios. Esse Deus é bom. A Bíblia diz que Ele tem pressa em nos socorrer, né? Sim, prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração contrito, quebrantado na presença dEle. Todos aqueles que confiaram no Senhor jamais será decepcionado, porque a palavra nos garante isso. Confiança é entrega. Sim. Se você se entregar, se você largar aquela plano B, porque o plano A é entregar para o Senhor a totalidade. Sim. E o plano B é fazer o A dar certo, que é a presença de Deus. Sim, sim. O que eu entendo, querido, com isso? Talvez você esteja cansado aí, desesperado, angustiado, entrando e saindo, não acontece nada na tua vida. E Deus está falando assim, deixa eu lutar a tua guerra. Coloca essa guerra na presença do Senhor. Sim. Fala, Senhor, a partir de hoje eu decido confiar em Ti. Eu decido me entregar. Mas me entregar de verdade, sabe? Largar o pecado, largar a prostituição, para aquela bebedice, para aquela bagunça e viver uma nova criatura. A nova criatura é entregar a sua vida para o Senhor. Porque quando você entrega, Ele toma conta. E quando Ele toma conta, não tem tristeza, não tem depressão, não tem angústia, não tem nada desse mundo aí. As velhas práticas, principalmente, caem por terra, porque Ele se faz novo a cada manhã. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sim. Olha que coisa poderosa, é isso, bispo? Pastor Itamar, você tem ideia de quantas famílias têm sido restauradas nesse altar? Porque a pessoa reagiu, porque ela saiu de casa, porque ela veio na presença de Deus. E essa palavra é para você. Amém. Deus está chamando você para este altar, porque Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Isso é poderoso, pastor Itamar, é poderoso. Deus quer fazer na tua vida. Você viu aqui a bispa te convocando, declarando sobre a tua vida. Vai reagir ou vai recuar? Se posicione,
porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Sim. Mas infelizmente o bloco acabou, já estaremos de volta. Bispa, para a gente fechar com chave de ouro aqui, manda um recado para eles aí. Eu quero convocar você para estar conosco no próximo culto, porque olha, presta atenção, chegou o tempo. 2026 não vai terminar sem que Deus venha fazer algo extraordinário na sua vida. Mas você precisa se levantar e caminhar na direção desta bênção. Vem para cá, para Emmanuel Moriá. Deus tem bênçãos para a sua vida. Glória a Deus, palavras abençoadas, profecias. Meu irmão, palavras proféticas, melhor dizendo. Meu irmão, Deus está na casa. Deus quer entrar aí dentro, e Deus quer criar cenários favoráveis. Mas para isso, você tem que reagir, se posicionar. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados. Talvez você esteja cansado agora, mas o Senhor vai te renovar. Se você clamar por Ele, Ele vai entrar nessa causa. Na Moriá, a gente se encontra. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos, eu louvo a Deus por sua vida. Eu quero dizer nesta manhã que a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, os teus sonhos. E o Senhor vai diante de vós. E quando Ele vai, as cadeias do inferno não prevalecem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levanta a tua cabeça, porque nesta manhã Deus vai falar poderosamente com você. E ao meu lado está a pastora Sueli, minha princesa, né, meu amor? Vamos aí, né, amor, cumprindo o chamado que o Senhor, né, nos posicionou para fazer. Nós não estamos aqui porque decidimos, fizemos projetos, né? Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos colocou essa obra para ganharmos almas, para falarmos ao coração de você que está aí na sua casa agora. Você pode estar aí triste, ligou a televisão, vou ver se Deus fala comigo. Deus está falando com você já. Porque só de você ligar a televisão e estar vendo esse programa, Deus já falou com você. Então hoje é o dia que Deus quer mudar a tua história. Que você possa ficar até o fim conosco, né, amor? Que possa ficar até o fim, porque eu creio que tem muitas coisas ainda que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. Vai, essa é uma manhã de expectativa, porque a presença do Senhor, quando ela entra, ela traz felicidade. Meu irmão, se você ouvir a voz de Deus, se você der ouvidos à voz do Senhor, Ele entra e muda realidade, Ele muda sentenças. A palavra do Senhor diz, no Deuteronômio 28:1, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Olha só, se vocês ouvirem atentamente, tem que ouvir atentamente, não é de qualquer maneira não, você tem que ficar ligado no que o Senhor está falando. Eu lembro muito que nesse momento, esse é um momento de fé. Esse é o momento da Igreja Emmanuel Moriá, que nós estamos aqui, momentos de fé. Esse é o programa de Momentos de Fé, meu amor. E momento de fé, a gente tem que estar atento. Atento a quê? A ouvir a voz do Senhor e praticar a palavra de Deus. Sim. Porque quando a gente pratica, Deus muda sentenças. Muda. E a gente tem testemunha, meu amor. Sim. São muitos testemunhos que nós não entendíamos, né? Mas hoje nós glorificamos a Deus por tudo que passamos. Eu nunca pensei que ia glorificar a Deus por ter tido um câncer, por ter ficado numa UTI, por ter que refazer toda a minha boca por uma isquemia cerebral que quebrou toda a minha parte óssea do rosto. Eu nunca pensei que glorificaria a Deus por isso, quanto eu vivia o momento. Mas hoje eu glorifico a Deus, eu entendi hoje. Você pode não estar entendendo. Tem uma coisa que nós não entendemos, acontece isso. Porque Deus, Ele não te dá o mapa. Senão a gente não vai. Senão nós não vamos. Mas Ele passa conosco por este caminho. Ele nos leva pela mão. Ele nos conduz e nos leva à terra segura. Que é o que nós temos vivido hoje, né, amor? Fazendo a obra de Deus, ganhando almas,
A cada culto, quando eu vejo casais descendo, chegando na igreja, com as crianças, tudo que Deus tem feito aqui. Cada domingo, a cada quinta-feira, cada culto, chega pessoas que eu nunca vi na minha vida. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo tocou, o Espírito Santo chamou. Ele é poderoso. E eu creio que através desse programa hoje, Deus está fazendo um chamado. E esse chamado você vai estender a outras pessoas. E vocês vão vir, eu creio que daqui, quando vocês entrarem, vocês não vão querer mais sair. Porque a presença do Senhor está conosco aqui. Ele nos permitiu abrir essa igreja nesse momento, porque Ele estaria aqui. E Ele quer que você venha, que você ouça a voz dEle nesse lugar, né, amor? Porque quando você ouvir a voz do Senhor e praticar a palavra, aí, irmão, aí não tem cenário difícil, não tem cenário impossível, porque a mão poderosa do Senhor vai diante de vós. E quando Ele vai, querido, Ele muda a sentença, Ele restaura, cura, liberta e faz nova todas as coisas. E quando você estava falando aí, meu amor, que você perdeu todas seus... Na verdade, você já nasceu sem esses ossos na boca, não foi isso? E Deus fez um milagre ali. Fala um pouquinho pra gente, meu amor. Piorou com a isquemia que eu tive, né, após o parto da Vitória. Eu tive uma isquemia que os médicos achavam que eu não iria voltar, né? Que eu iria ficar sem acordar. Verdade. Eles disseram, né, para você, falou, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Porque eu havia tido a isquemia e ninguém sabia, não descobriram o que era. E quando foi no outro dia, eu acordei sem enxergar, estava cega, né? Quando você acordou, você tinha acabado de ter a nossa filha Vitória, bebezinha ali, e quando você acordou da cesárea, né? Passei, no caso, né? do 15 processo. dias numa UTI, né, amor? Aí você teve uma dor de cabeça forte, eu me lembro como se fosse hoje. Porque o que acontece, meu amor? Quando eu tive a parada cardiorrespiratória, eu fui reanimada. E um médico me explicou que quando há essa reanimação, pode sair um glóbulo, um sangue, um ar nas suas artérias. Enquanto você está deitado na cama, ele fica quieto. Mas a partir do momento que você senta, se ele estiver, ele sobe. E ele veio com tudo. Após 15 dias de UTI, eu sentada no quarto, amamentando minha filha, senti uma dor muito grande de cabeça, na minha cabeça. Entreguei ela para a enfermeira. Tipo uma pressão, né, amor? Aquela coisa forte assim que horrível. saiu. Foi um negócio... E eu desmaiei com aquela dor, né? E fiquei de um dia para o outro sem acordar e os médicos esperando para ver o que fariam, né? Que eles achavam que eu ia vegetar. Mas quando eu acordei no outro dia, eu não estava enxergando. E você chamou os médicos e eles disseram, isso é menos mal. Ela não está enxergando. Porque eu pensei que ela fosse vegetar, que o cérebro dela tinha sido atingido. Mas o sangue foi para uma camada de uma veia, né? Que trazia iluminação às minhas vistas. O sangue se alojou ali, não tem como cortar uma veia, né? naquele lugar. Então eles disseram que eu não voltaria a enxergar. Mas passados 6 meses, Deus fez um milagre na minha vida. Eu ali na minha casa, em depressão, cuidando de uma criança sem enxergar, Deus me trouxe a cura, me visitou na madrugada e me curou. E logo após isso, eu comecei a ter problemas, né, nos dentes. Meus dentes começaram a baixar e vinha uma carne descendo junto com eles. E eu ia em dentista, fazia tudo, ninguém via, fazia exames, obturava os dentes, né, amor? Eu gastei muito com dentistas. E até que chegou um dia que eu entrei na minha casa e não vi que estava fechada uma porta. E quando eu fui passar, eu bati nessa porta de vidro. E quando eu bati, meu nariz entrou para dentro. E eu quase morri sufocada com o sangue, né, que escorria por dentro. E minha nora me ajudou.
Ela conseguiu botar meu nariz para fora, aí fui para o hospital, ao fazer uns exames, né, umas tomografias, foi descoberto que eu não tinha ossos na minha face mais. E eles perguntaram quando isso tinha acontecido, e eu não sabia explicar. Só com o decorrer do tempo que eu fui analisando, né? E aí veio um médico, um cirurgião bucomaxilar, e ele perguntou toda a minha história, e ali ele descobriu o que tinha sido naquele momento, né? Daquela dor de cabeça que havia explodido, né? Dentro de mim, dado uma isquemia cerebral. E a partir dali os ossos dilaceraram, foi o que salvou de eu não entrar em vegetação, porque senão teria ido para o cérebro. Aí pegou os ossos ao defender foram todos quebrados. E aí começou. E quando a gente fez esse exame, descobrimos isso, né, amor? E eu tive que entrar em várias cirurgias, de retirada dos dentes, de retirada das carnes que desciam, do sangue que estava ali acumulado há muito tempo. Teve que refazer tudo por dentro, né? Mandar buscar ossos na Alemanha para repor, para o meu rosto voltar, né? Não ficar com defeito. E logo depois fazer o implante, né, dos dentes. E eu ia fazer implante de dentes, 3 dentes, e colocaria uma prótese. Mas quando nós fomos fazer o exame, Deus tinha feito um milagre. Amém. Havia ossos para segurar todos os dentes. Eu fiz o implante dente a dente. Como o meu médico dizia, eu tive direito à 3ª dentição. Amém. Porque hoje, quem me vê sorrindo não sabe o quanto foi difícil, né, amor? Refazer, implantar, refazer meu rosto. É engraçado, né, amor? Que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E você passando, antes disso daí da nossa Vitorinha nascer, antes dessa isquemia cerebral acontecer, logo depois do parto, você teve uma parada cardíaca. Cardiorrespiratória. E você também morreu por alguns minutos, né? Porque a Vitorinha, ou era você ou a nossa filha. E já estava por causa do átrio no pulmão, né? Porque já estava com aquela questão da válvula não aguentar. O que aconteceu, né, de alto risco, né, filha? Eu tive uma pneumonia no 6º mês, né, de gravidez. Uma pneumonia muito... Ela pegou os 2 pulmões e deu derrame pleural. E quando eu cheguei no hospital, né, você conhecia o diretor do HMIB, estava conversando com ele, um médico, e eu lá já tinha feito os exames e aguardando o resultado. Foi quando a enfermeira veio gritando, né, quem é a Sueli? Quem é a Sueli Rose? Aí eu levantei a mão e falei, sou eu. E quando ela chegou até o médico, ela falou, doutor, olha esses exames. Quando ele olhou os exames, ele falou, senta. Senta porque você está tendo um derrame pleural que pode levar você à morte. Aí chamaram uma ambulância e me levaram para o Agarram, porque no HMIB não tinha pneumologista. Lembro. Fui levada até o Agarram e quando cheguei lá em estado gravíssimo, logo veio tudo acontecendo, né? Porque os pulmões foram enchendo, dando derrame. E quando me colocaram lá, precisava de uma medicação que não tinha. Teria que ser paga de fora. E você correu atrás. A Ivone trabalhava na presidência da República, né? E foi pedido que o governador de Brasília, era o Roriz, né, que liberasse para a Fundação Hospitalar o pedido desse remédio, comprar, dessa né? medicação que era caríssima, né? E no outro dia, graças a Deus, a medicação chegou. E eu comecei a tomar essa medicação. Então, a medicação era muito forte, foi isso que fez com que eu ficasse muito fraca. E quando foi no 8º mês, meu coração estava muito fraco. E eu comecei a entrar em trabalho de parto, e os médicos haviam me dito que eu não poderia entrar em trabalho de parto, que meu coração não suportaria. E também eu não poderia fazer um cesáreo, porque o meu sangue estava ralo. Eu estava com o sangue muito baixo, a coagulação do meu sangue era muito baixa, as plaquetas estavam em 38 mil. Então, eles tentando ajustar isso para chegar ao 9º mês, para ver como seria meu parto. E no 8º mês, eu comecei a entrar em trabalho de parto. E fui levada até o hospital, no HMIB, eu era do alto risco do hospital. Mas Deus fez um milagre, né, meu amor? Chegando lá, eram 6 médicos discutindo entre si o que fariam.
que minha vida estava em risco e a da minha filha. E quando foi passando, entrou um pediatra e falou, salva a criança, porque quando fizeram os exames, a Vitória já estava, né, perdendo a respiração, estava em convulsão dentro do meu útero. E fizeram o cesáreo para tirar minha filha, e foi nesse momento que eu tive uma hemorragia, né, e tive a parada cardiorrespiratória. Foi quando o cardiologista tentou, os médicos tentaram, e ele disse, já foi o tempo suficiente, né? E pararam, me deixaram lá e foram todos embora. Isso quem me conta é a enfermeira que estava lá. E o cardiologista pediu todas as documentações para dar a causa mortes, o horário. Foi quando a enfermeira, que era da Batista Ebenezer, lá de Santa Maria, ouviu lá fora que uma mãezinha tinha morrido, e você pediu, entra lá, vê como ela está. E quando ela me viu coberta, ela perguntou, posso olhar ela? E o médico autorizou. E ela me olhou e falou, doutor, ela está morta mesmo? Ele falou, você duvida? Ela falou, não, porque eu já vi todo tipo de morto, mas morto chorar a própria morte eu nunca vi. Está saindo lágrima dos olhos dela. E aí, quando ele pegou no meu braço, a pulsação estava voltando e fui colocada na UTI. E lá na UTI foram 15 dias de luta pela vida, né? Eles tiveram que refazer toda a cirurgia que eles fizeram, porque foi muito rápido para tirar a Vitória. Não tinha me costurado direito. Tiveram que refazer ali na UTI mesmo. E foi quando dali eu fui para o quarto e tive a isquemia cerebral. E passei 6 meses sem enxergar. E dali para ali? Aí veio consequências desse dia, né, amor? Que foi a consequência de eu ter que fazer várias cirurgias, né? Na minha boca, no céu da boca e no rosto. Mas enquanto você estava lá, eu estava orando. Eu estava buscando ao Senhor. O cenário era de morte, mas eu trouxe à memória aquele que me dava esperança, a palavra de Deus. Não importa o cenário, você tem que botar a fé em ação. Diga para você mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. E a igreja se levantou, nós oramos e o Senhor restaurou a saúde da minha esposa, restaurou a nossa fé e mudou o cenário. E hoje ela está aqui, dizendo que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Não é isso, meu amor? Porque isso é um milagre vivo. Isso é um milagre. E esse povo que está aí do outro lado, aí, amor? Vocês precisam buscar esse Deus. Porque eu passei por várias situações, quem está acompanhando o programa já viu tudo que eu passei. Então, eu penso assim, se eu tivesse desistido após a Vitória ficar bem, eu ficar bem após sair do hospital, 6 meses depois ser curada, se eu tivesse por um momento desistido desse Deus, se eu tivesse saído da presença dele por causa de pessoas, porque eu não gostei da igreja, do que falaram de mim, e quando veio o câncer? O que seria de mim? Então, as pessoas hoje sabem o que elas precisam? Ser como Caleb, irmão. A palavra do Senhor diz que Caleb perseverou em servir ao Senhor. E Caleb, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. No próximo programa, neste domingo, você não pode perder. Eu e a pastora Sueli estaremos aqui terminando esse bate-papo e você falando mais desse testemunho, não é isso, meu amor? Sim, e uma palavra também. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Deus quer falar com você, continuar falando. Então não perca, nesse domingo, Deus vai falar poderosamente com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jofiné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, a respeito de mim, de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneias para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Quando eles foram visitar a terra prometida, só 2, Josué e Caleb, viram o que Deus poderia fazer por eles.
que Deus daria a vitória, não importava os gigantes, não importava as dificuldades. Eu quero saber nessa noite, quantos aqui que estão aí com seus problemas, com coisas que está difícil para você alcançar, que você vai estar nessa lista de Josué e Caleb. Levanta a tua mão aí. Vamos agora, o inferno vai ter que recuar naquele que levantou a mão, naquele que está colocando diante de Deus. Josué e Caleb chegaram até Moisés e falaram: não, aquele gigante lá é como pão para nós. Aquilo ali, ó, não é nada diante do Deus que nos mandou olhar. O que você tem olhado, buscado? Uma loja para você alugar, para abrir algo? Você tem ido em reuniões para fechar algo grande? Você tem que crer nisso. Tem muita gente que chega, uma palavra derruba ele. Não é assim, Luiz? É assim, não é, Marcos? Uma palavra dizia, ele já perde até o rumo. Mas Josué e Caleb não. E Moisés já havia morrido quando começou a entregar as terras. Mas Caleb lembrou a Josué, e ele disse: eu perseverei em buscar o Senhor. Se você não perseverar, você não vai chegar a lugar nenhum, muito menos na promessa de Deus. Não adianta. A Bíblia fala sobre perseverança. Muitos aqui, eu vi no começo da igreja, eu vi no meio da igreja, num tempo de um ano, eu não vejo mais. Não perseveraram. E eu fico triste por eles, porque nem sabem o que perderam. Mas eu sei o que perderam. Foram coisas muito grandes. Porque esse Deus não é pequeno, não. Esse Deus é grande. E quando Deus te coloca num lugar, é porque Ele vai te abençoar ali. E tem muita gente que, essa semana, eu não me lembro quem estava aqui, que Deus usou a pastora Andréia para essa pessoa, tremendamente. E eu virei para ela e falei: se você tivesse ficado na sua casa dormindo, vendo Netflix, você ia receber isso aqui? Não, seria dado a outro. E eu estaria ali com a mão, ó. Eu sempre fico. Quando a palavra é liberada no altar, eu fico ligada. Não se desligue não, gente. Porque tudo que é liberado do altar pode te dar vitória. E a palavra do Senhor diz assim: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois vocês perseveraram em seguir ao Senhor meu Deus. Está na perseverança, igreja. Está na perseverança. Hoje você está aqui, no domingo que vem chamou para ir para um shopping, vai. E está tendo culto, e você está lá. Nós temos que ter consciência dos nossos atos, do que nós estamos abrindo mão para estar lá fora, perdendo a bênção, gente. Não faz isso não. Eu quero ver vocês prósperos. Eu quero ver vocês prosperando. Ah, pastora, você fala só de prosperidade? Ah, eu falo do que me foi dado. Foi isso que Deus me deu. Eu só posso falar do que eu tenho. Eu não vou falar do que eu não tenho. Deus prosperou a minha saúde. Eu estou de pé por causa dele. Deus prosperou o meu casamento. Meu amor está ali, ó. Ele era terrível. Hoje é um homem de Deus. Não, amor, posso mentir, tá? Ele era terrível, gente. Esse gigante, ele passava por mim assim. E eu lá embaixo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ele fechava shows para cantores famosos. Aí quando ele ia para os shows, ele pegava e botava o DVD lá na televisão, lá no videocassete. Vê o show aí. E eu olhava, caladinha, irmãs. Quando ele saía, eu tirava o DVD, botava um evangélico. E ajoelhava no chão e ia orar com as minhas duas meninas perto de mim, chorando, querendo atenção. Eu nunca desisti desse Deus. E está aqui a recompensa na minha perseverança. Você tem que perseverar. Não vai ser no dia que você quer, na hora que você quer.
vai ser no dia que Ele quer. E coisa tremenda, sabe o que é? Você entender qual é o dia de Deus. É quando você reconhecer o que precisa ser mudado na sua vida. Quando você reconhecer isso, as coisas vão acontecer. E eu quero agora entrar numa área que para mim é uma das melhores. Foi ela que me deu vitória. O que me deu vitória foi isso, não foi outra coisa não. Eu ser fiel a tudo que Ele falou comigo. Tudo. Eu não reservei nada. É tudo. Eu fui fiel, eu sou fiel a tudo. Eu e meu marido, a gente dizima, né, amor? Até hoje. Nós ofertamos na casa do Senhor. Sabe por quê? As minhas bênçãos não podem parar. Não pode. Eu vou continuar sendo abençoada. Porque eu sendo pastor, eu não vou cooperar com a igreja a qual eu sirvo, que tem um ar-condicionado para mim, que tem um som desse maravilhoso, cadeiras para me sentar. Como eu não vou ofertar? Como eu não vou entregar para o meu Deus aquilo que eu peço para Ele? Senhor, prospera a minha empresa, prospera a minha vida, o meu trabalho, me dá um trabalho melhor. E quando Ele dá, você, acabou aqui. É isso que a gente faz. Quando a gente retém o que é de Deus, você diz até aqui, daqui eu não passo. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Provérbios 11, 24: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acaba na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Coisa tremenda, é a palavra. É a palavra. Eu obedeço essa palavra. Foi ela que me deu vida, a boca de Deus falando comigo. Eu bato um papo todos os dias com Ele. Quando eu abro a minha Bíblia, bote isso na mente de vocês. Quando vocês abrem a Bíblia, é Ele que está falando. Deus é bom, hein, igreja? Deus é bom. Quero louvar a Deus nesta noite pela sua vida. Quero louvar a Deus pela tua casa, pelo teu ministério, pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Porque eu sei que Deus não perdeu o controle dela. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle dos seus sonhos. Ele só precisa que você tome uma posição. Essa posição precisa ser dada de todo o coração, sabe? Você não precisa oscilar. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Porque chegamos aqui, a gente chora, sorri, dá glória a Deus, faz de tudo. Mas aí sai aquela fora, vive as velhas práticas. E aí a gente quer vitória, quer milagres, quer restauração, mas não entrega a verdadeira adoração. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, né? E a gente pode fazer planos, pode projetar, pode tudo. Mas a Bíblia também garante que se do alto não for liberado, não acontece nada. O que eu entendo com isso, querido? Eu tenho que agradar a Deus em primeiro lugar. Eu tenho que buscar o reino acima de todas as coisas. Alegre, feliz, com dinheiro no bolso, ou na tristeza, ou sangrando, eu tenho que estar com Deus. Se a tua fidelidade for o altar, as bênçãos vão te seguir. As promessas se cumprirão na tua vida. Mas para isso precisamos blindar algo que nos foi dado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser blindado dos meus achismos, do que eu acho que é melhor para cá, para lá e para lá, não interessa. Você tem que entender que o Espírito Santo, ele só é movido através desta palavra, através da obediência à palavra. Por isso que eu estou cansado de ver, entram pessoas aqui na igreja, recebem a vitória e Deus dá, viu? Porque
Deus vela pela palavra. Onde ele encontra a fé, ele dá. E o camarada vem aqui, recebe, põe a fé em ação, e Deus honra isso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o camarada vai, sai, e vai embora. E ele entristece o Espírito Santo. Porque o foco dele estava nas bênçãos, não no Senhor. Onde está teu coração hoje? Qual é a tua motivação nesta noite? O que você espera do Espírito Santo? Porque Deus espera algo de você. Deus espera algo de mim, de você, lá fora. Aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro a gente chora, faz de tudo, aquela coisa. E Deus está falando, mentiroso, hipócrita. Eu te conheço por dentro. Eu sei o que você está pensando. Nós não enganamos a Deus. Por isso que a gente não vê frutos. Os frutos só vêm se o Espírito Santo estiver dentro de você. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, querido, tem algo errado na tua vida. Você pode projetar, você pode fazer tudo, você pode ser o melhor em tudo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Eu vi uma certa pessoa, botando aí no negócio aí, falou assim, que o camarada pode ter dinheiro, tudo certinho, mas é o camarada mais pobre. E eu concordo com ela. Sabe por quê? Porque a riqueza não está em ter ou possuir, mas é em viver o Espírito Santo. Se você vive Ele, querido, pode falar, pode criticar, eu vou adorar a Deus. Eu vou amar o Senhor acima de todas as coisas. Por isso que essa igreja, ela foi projetada para ganhar almas. Ela nasceu com um só propósito, não foi para ganhar dinheiro, não foi para nada disso não. Porque o foco daqui, de todas as vezes que você entrega seu dízimo, a oferta, ela é projetada para pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, a gente está numa guerra, e a guerra a gente só vence através da obediência. A obediência à voz do Senhor. Tampa seus ouvidos para essas vozes aí. Fecha teus olhos para esse negócio aí. Fica com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Qualquer sentimento ruim ele vaza. Qualquer olhar negativo, piorou, ele sai correndo. Ele só habita em terra limpa. Seu coração tem que estar limpo. Seus pensamentos têm que estar limpos. A Bíblia diz, eu é que seus pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias diz isso. Porque os pensamentos do céu é diferente do homem. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque a gente precisa entender aonde nós estamos botando a planta dos nossos pés. A gente precisa entender quem somos nós nessa terra. E o valor que nós temos em Cristo nessa terra. Precisamos entender o que é Cristo para nós. Cristo é muito mais do que um carro, do que uma posição social, do que um que toca bem, que canta bem, um que prega bem. Cristo não é nisso. Cristo é soberano a isso tudo. Cristo está acima dos meus achismos, das minhas patentes, das minhas vontades. Olha só, Efésios 3:30 diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 3:30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um só, no qual vocês foram selados. Olha só, o Espírito Santo, ele é muito sensível, e ele não habita em qualquer casa. E a palavra do Senhor diz: aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. O que eu entendo com isso? Se eu sou selado e não tenho dele, eu não pertenço ao céu.
a gestão do Senhor. Se eu estou selado pelo Espírito Santo, eu tenho que proteger Ele. Eu tenho que colocar Ele 24 horas acima de todas as coisas. É necessário que você seja guiado pelo Espírito Santo, não por emoção, não por sentimento, não porque está dando certo ali ou por causa daquilo. Não, você não é qualquer um. Você é uma imagem e semelhança do Deus vivo. Você foi projetado para dar frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é diferente dos frutos dessa terra. Nessa terra você vale o que você tem. Para Deus não. Deus já sabe quem é você diante dele. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, o quê? Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles se perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou lá. E avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e chegando lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu.